Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com a doutora Janaíne Mendes Pimentel, que é advogada, pós-graduada em Ciências Penais e exerce hoje uma função muitíssimo interessante junto ao Presídio de Montes Claros, numa função denominada analista técnico jurídica. Eu perguntaria, doutora Janaíne, qual é a função desta condição de você como analista e qual o quadro de servidores que atuam nesta unidade? Hoje, no Presídio Regional de Montes Claros, nós somos 4 analistas técnicos jurídicos. São 2 efetivados e 2 contratados. A gente dá assistência jurídica ao preso, desde a entrada dele na unidade por prisão preventiva ou prisão por flagrante delito, até ao cumprimento da pena, que é a execução penal. Assim que o preso chega, ele tem uma acolhida pelo diretor de ressocialização, o diretor direto, a quem eu sempre me reporto, é o diretor de atendimento e ressocialização, ele que é o diretor de todos os técnicos que atuam na unidade. Além dos advogados, tem 2 psicólogas, 4 assistentes sociais, 2 dentistas, 1 assistente de dentista. Temos também um médico que, por enquanto, ele não é contratado diretamente da Secretaria de Defesa Social, que o Presídio Regional de Montes Claros pertence, mas ele, uma vez por semana, cedido pela Prefeitura Municipal de Montes Claros, esse médico dá assistência jurídica. E tem o corpo de enfermeiros, né? São 2 enfermeiros padrões e 3 enfermeiros técnicos na unidade hoje. Doutora, nessa condição, vocês analisam o processo e vamos até tocar num ponto interessante. Quando uma pessoa é presa, ela tem a função, o Estado quer que ela ressocialize, que ela torne-se uma pessoa em condições de reintegrar-se à sociedade. Diz para nós, por favor, dessa função de reeducar, de ressocializar o preso. Desde a entrada do preso, para ele é explicado não só os direitos que ele tem dentro do sistema prisional, como também os deveres, as regras que ele tem que seguir para o bom andamento da unidade. Quando o preso ele entra, nessa acolhida que o diretor faz, ele explica tudo isso. No atendimento jurídico, a gente pergunta se é a primeira vez que ele foi preso, qual o motivo da prisão. A gente explica o andamento processual para esse preso, para ele se sentir acolhido, para ele se sentir ciente da situação jurídica dele, o porquê dele estar na unidade prisional. A gente explica como que é um inquérito policial, o próximo passo que tem, quando que vai uma possível audiência, explicando para ele diretamente quais são os direitos dele, mas também os deveres, né? Dentro da unidade, a gente tem uma comissão técnica de classificação. O que é essa comissão técnica de classificação? É uma comissão que ela vem especificada no artigo 5º da Lei 7.210 de 84, que é a LEP federal. Nesse artigo fala que o preso ele tem que ser classificado, né? Tem que fazer um plano individual de ressocialização, de acordo com cada particularidade dele, ser um plano desenvolvido dentro da unidade. Nessa comissão técnica de classificação, a área da segurança fala qual que é o comportamento desse preso, se ele está apto a trabalhar externo, se ele está apto a trabalhar dentro da unidade, no setor de limpeza ou no estudo. O analista jurídico ele fala se esse preso tem pena, qual a possibilidade de tempo dele ter uma progressão de regime. O assistente social fala da relação dele com a família, da vida pregressa dele, quando que foi que ele se envolveu no crime. A pedagoga, que também faz parte do quadro da unidade, ela fala qual a escolaridade dele. O dentista fala o que ele pode ser feito pela saúde bucal dele dentro da unidade. Tudo no sentido de integrar esse preso, de realmente socializar. Nessa comissão que a gente faz, que inclusive ela é passada
para o juiz da vara de execuções sempre que requisitado, para saber a possibilidade do preso estar tendo progressão, e ela é usada dentro da unidade para direcionar qual o ambiente adequado para aquele preso. Porque dentro da unidade a gente tem o artesanato, dentro das celas, tem os presos que trabalham na lavanderia, tem uma horta lá na unidade, que inclusive ela é toda a produção dela é comprada pelo refeitório, pela empresa de nutrição que administra a alimentação lá no presídio. Ou ele pode trabalhar, por exemplo, agora está tendo uma construção de uma padaria dentro da unidade, porque quando o preso ele trabalha com alguma ferramenta dentro da unidade, apesar dele ser o tempo todo custodiado, o tempo todo vigiado pelos agentes de segurança penitenciária, tem que ver o grau, né, de ressocialização que ele está, de periculosidade que esse preso está tendo, para ele poder trabalhar dentro da unidade. Então, tudo isso é no sentido de ressocializar o preso. A assistente social também ela tem um papel muito importante, porque ela não dá assistência não só para o preso, mas para a família do preso. A assistente social ela tem esse contato direto. Inclusive, tem até visitas às residências, quando há necessidade de fazer uma integração entre o preso e a família, que muitas vezes a família, né, larga realmente o preso, não quer visitar, não se conforma com aquela situação, né, da pessoa estar encarcerada, estar no sistema prisional. Doutora Janaíne, vou partir para um exemplo específico na sua função de integrante da Comissão Técnica de Classificação. Eu perguntaria o seguinte: se uma pessoa é, por exemplo, um traficante de drogas e está presa, qual seria uma restrição em que local essa pessoa não poderia prestar um serviço, como exemplo? Geralmente, a pessoa que tem uma ligação com o tráfico de droga, mesmo ela presa, ela quer continuar com isso, né? Com esse contato com o mundo exterior para continuar, infelizmente, delinquindo. Então, quando o preso tem alguma ligação com o tráfico de drogas, ele não é colocado para trabalhar na área externa do presídio, que, por exemplo, a horta ela é na área externa, tem o serviço de jardinagem e limpeza da parte externa do presídio também, ele também não é colocado nessas áreas. É procurado dar um trabalho para ele, um artesanato, ou dentro de uma lavanderia, ou de uma limpeza de pavilhão, que tem os presos que trabalham também nessa parte de limpeza, por uma questão de tentar desarticular mesmo, uma questão de segurança, né, da própria unidade. Doutora Janaíne, a parte do direito previdenciário, não exatamente essa parte do direito da Lei de Execuções Penais, que você referiu até como LEP, Lei de Execuções Penais. No caso, eu gostaria que você dissesse um dos benefícios, especialmente da parte previdenciária, para a família do preso, que é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele é um auxílio que a pessoa, a partir do momento que ela se encontra presa, ou por prisão em flagrante, ou por prisão preventiva, e ele era uma pessoa que, né, era contribuinte da Previdência, né, contribuiu para o INSS, desde que seja até R$ 810, sobre esse valor que ele contribuía, a sua família, companheira, filhos menores de 21 anos ou filhos inválidos, eles têm direito a receber esse auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele é direcionado para pessoas de baixa renda. Por quê? Porque geralmente a pessoa que recebe até esse valor, R$ 810, são pessoas que alimentam uma família. Essa pessoa que foi presa, ela geralmente, ela que era, né, o sustento, ela que trazia o sustento para dentro de casa. Então, o auxílio reclusão, há algum tempo, ele sofreu como se diz, uma difamação muito grande, né, na internet, porque diziam que cada pessoa da família do preso receberia o valor X. Não é assim. O valor, ele tem um teto, que hoje é R$ 810 para quem contribui, e esse valor ele é dividido entre os dependentes do preso, da pessoa que se encontra presa, mesmo se for um preso provisório ou se for um preso que está cumprindo pena, que for um preso que já tem a sentença transitada em julgado ou até em recurso, né?
ele tem esse objetivo. E, para isso, o presídio, ele dá uma declaração, né, para fins de auxílio e reclusão, dizendo que a pessoa se encontra preso, né, no regime fechado ou semiaberto, sem gozar de nenhuma saída. E, para isso, também, ele não pode estar gozando de nenhum benefício do INSS, um auxílio-doença, né? E a cada 3 meses a gente manda, a família pede, a gente entrega essa certidão constando que a pessoa se encontra presa. Doutora, em palavras rápidas, eu gostaria que você falasse para nós, para completar o nosso entendimento, da relação entre o analista técnico jurídico e os advogados que estão defendendo o próprio preso. É um trabalho complementar, não é isso? Quando a pessoa ela entra na unidade, nesse primeiro atendimento, que a gente faz um informe jurídico, o que é esse informe? A gente coloca o nome da pessoa, os dados pessoais, se ele já tem passagem pelo sistema, se ele estava cumprindo pena por algum motivo. E entre essas perguntas, a gente pergunta se ele tem advogado particular. Se ele quer continuar tendo o atendimento da unidade ou, pelo fato dele ter o advogado, que ele não necessita ter uma assessoria jurídica. Porque o nosso trabalho, a gente procura ter um trabalho completamente imparcial. A gente não fala se o trabalho do advogado é correto, se o trabalho do advogado não é correto. A gente não emite juízo de valor a respeito da forma como o profissional da OAB trabalha. Né? A gente dá uma assessoria explicando o que é o processo. Por exemplo, qual que é a diferença quando uma pessoa é presa por o artigo 157, que é o roubo. Ou então se ela é presa acusada de homicídio, quais são as consequências desse processo, qual é o andamento, quando tem a sentença de pronúncia, se cabe recurso, quais são os tipos de recursos que cabe. Então, a gente esclarece com palavras bem coloquiais, de uma forma para a pessoa bem leiga, principalmente porque a maioria dos presos são pessoas que têm baixíssima instrução, baixíssimo nível de escolaridade. Então, a gente procura dar um norte para essa pessoa, porque mesmo ele tendo o advogado, às vezes ele faz o pedido e o preso quer que ele vá na unidade. Às vezes ele sente aquela necessidade de simplesmente ver o advogado. Quando a gente abre a tela do site do TJ, a gente fala, o seu advogado fez o pedido, ele só simplesmente não veio na unidade, o trabalho dele é fazer, é peticionar, às vezes ele não veio, teve outra ação, outro compromisso. Então a gente faz uma ligação entre o preso e o advogado, quando ele tem advogado particular, tentando minimizar o sofrimento da pessoa quando ela se encontra encarcerada. O nosso trabalho ele não é só jurídico, ele é jurídico e social. Porque o sistema prisional, o que é o sistema prisional? Custodiar e tentar ressocializar. Então, a gente procura ter o máximo de boa convivência com o advogado, porque, antes de tudo, eu também sou uma advogada, né? Apesar de ser contratada e ter um trabalho social dentro do sistema prisional, eu também sou uma advogada e sei as regras que tenho que seguir no sentido de ética, né? De nunca depreciar ou emitir um juízo de valor a respeito de um trabalho de um profissional, né? O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com a doutora Janaíne Mendes Pimentel, que falou sobre o sistema prisional e esse trabalho de reeducar este preso. Orientando o Direito agradece a presença da doutora Janaíne e pede a você, telespectador, que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um programa diferenciado.